Olá pessoal, esse vídeo eu não ia gravar, mas devido à urgência que Deus colocou no meu coração, eu decidi compartilhar essas questões com vocês. Eu vou chamar esse vídeo aqui de toque do alvorecer, né? Que dentro dos militares, você tem aquele toque do alvorecer e o militar se levanta e está pronto, inclusive para a guerra, né? Está pronto para qualquer missão ali a ser dada, missão cumprida. E eu quero, nesse vídeo, né, sinalizar aos soldados de Cristo, às soldadas de Cristo, esses guerreiros da luz que estão em todos os lugares do mundo, em que agora me assistem, a dar direções para algumas coisas que vão vir e como você se vacinar com essas coisas. Porque eu, sinceramente, estou muito cansado de ver meus irmãos sofrendo na fé, muito cansado de ver ovelhas feridas, abatidas, desapontadas, decepcionadas, rejeitadas, né? E às vezes você pega a pessoa e você tem que realmente, literalmente, juntar os cacos, né? Então eu espero que nesse vídeo eu possa humildemente dar alguma direção para você, tá? Hoje quero aproveitar também para que vocês me sigam também no Instagram, porque lá a gente acaba fazendo umas lives e o Instagram tem um recurso que eu não sabia que existia, que permite que você participe na live. Então você entra na meia janela lá, aparece você, sua família, quem tiver, então a gente pode trocar informações, né, de culturas, de comida, né, de clima, como é que está o mundo aí, né? O que você está sentindo na sua região? Como é que está o sistema político da sua região, né? Você sente alguma tensão militar, né? Então, as gaiolas do Walmart, como eu já falei no vídeo chamado Lei Marcial de Extermínio da População Mundial, eu cheguei a citar esse vídeo que as gaiolas do Walmart poderiam servir de pequenas prisões temporárias e o Donald Trump acabou utilizando essas mesmas gaiolas para prender crianças, né, que foram separadas dos seus pais, né, dos imigrantes que entraram ilegalmente nos Estados Unidos. Então, aqui a gente pode trocar informações muito mais palpáveis, né? Então, quando eu vejo pela televisão um incêndio que ocorreu na Califórnia, eu vejo uma parte, mas quem mora lá sabe o que aconteceu, né? Quando eu contemplo um furacão na Flórida, eu tenho uma ideia, mas quem está lá tem um outro olhar e vai saber contar para a gente melhor. Quem sofreu um terremoto, né, numa região X ou Y, ou um maremoto, um tsunami, ou de repente mudanças climáticas muito rápidas, ou estão observando muitos rastros químicos na sua região e de repente o clima está ficando alterado. Então tudo isso a gente pode corroborar, né, e saber de fato relatos de pessoas que moram em várias regiões do mundo que vão poder validar essas informações, né? Então a gente está livre de cair nessas armadilhas e fake news e vamos nos pautar na verdade. Então nessas lives feitas no Instagram, eu aprendi o recurso, pretendo fazer uma na próxima semana, mas eu vou avisando nas minhas redes sociais, tá? Vou postar lá no Insta mesmo, o banner, e vou acabar também postando na fanpage, né? Um bannerzinho ali dizendo a data da live, tá? Aqui no YouTube eu não sei como avisar vocês, mas eu acho que ele apita um sinal se entrar numa live. Não, só se for aqui, se for no Instagram não. E aqui lá tem esse recurso, aqui se tem eu não sei mexer, tá bom? Então aprendi esse recurso novo, é uma maneira de a gente trocar informações, de inclusive saber mais coisas. Em 2017, por exemplo, setembro de 2018, a Rússia fez o maior exercício militar dela em toda a história. Então as coisas ficam meio tensas aí, né? E seria interessante saber de alguém que está lá na Rússia, que está na Alemanha, o que está sentindo disso, qual a percepção que essas pessoas têm, né? Porque às vezes o que chega para nós na mídia, ela é muito ocultada, a mídia é muito manipulada. Então às vezes eles divulgam o que eles querem, né? E então seria legal a gente ter assim o discurso, né? A oratória de quem mora na região. Bom, então fica uma dica aí, siga a gente, siga o Daniel Mastral lá no Instagram, ali de mostrar um pouquinho da minha vida, do meu cotidiano, a gente vai ter essas lives aí que a gente pode agora participar as pessoas. Claro, um pouquinho de cada vez, né, cada um fala um pouquinho para mais pessoas possam participar, né, mas está no projeto, tá bom? Fica aí o convite para vocês.
Hoje nós temos visto muita coisa acontecendo ao nosso redor. Eu vou dizer algumas delas. Teve congressos de avivamento de fogo no Brasil, né? Não um, nem dois, nem três. Foram mais de 10. Podem pesquisar na internet, dê uma bugada lá, e vocês vão perceber que mais de 10 congressos do fogo e do avivamento viria para o Brasil, né? E esse fogo nunca pegou. Esse fogo estão abanando lá e o fogo não pega. E sempre trazem a mesma pessoa, o mesmo personagem, que é um americano, e esse personagem vem e profetiza e coisa e tal. E não acontece nada, né? Será que o povo não está percebendo que estão te oferecendo mais do mesmo? Que de novo estão falando em avivamento, que agora vai, que esse é o ano da virada, o congresso do fogo. Gente, não vai acontecer isso. A Bíblia diz que o amor vai se esfriar. Haverá, pois, fé na terra se o Filho do Homem voltar. Angústias virão, tais quais, como nunca houveram e não tampouco haverão de haver. As coisas vão piorar, né? E vai ter um momento de melhora, né? Você vai ter uma sensação de paz, sim. A Bíblia diz que isso vai acontecer. Eu acredito que em 2019 a gente começa a usufruir um pouco disso. E muitos vão achar que, puxa, foi as orações. Não, é plano de Deus, né? Quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Quero que vocês fiquem atentos a esse toque de trombeta, viu? Então essa é uma coisa para você ponderar aí, né? Então, mais de 10 anos esse fogo não está pegando, né? Uma coisa estranha, toda hora uma coisa aí e não acontece nada. Trazem sempre para o Brasil a um americano, né? Para isso, trazendo um americano glamoriza a coisa. O brasileiro, lamentavelmente, ele dá mais valor ao americano. Falou inglês, ele acredita, né? Então, eles estão, na verdade, embalando melhor, fazendo uma embalagem melhor para a mentira que eles estão usando para te seduzir, né? E, de novo, aquela conversa mais do mesmo, né? E para pedir, quando vem para pedir um grande volume de dinheiro, podem reparar, são duas pessoas, que eu vou também evitar citar o nome, que eu espero que Deus corrija essas pessoas, que essas pessoas se arrependam, né? E essas duas pessoas, elas vêm para o Brasil para pedir dinheiro. Né, são contratados para pedir dinheiro. Né? Um deles já fez uma campanha aí na televisão pedindo mil reais por mês, durante 12 meses, você dava R$1.000 por mês e depois você seria próspero e tudo mais. Né? Depois teve um negócio da casa própria, né? Que você dava o valor do seu aluguel para a igreja e em um ano você tinha a sua casa própria. Não existe milagre assim, isso não acontece. Né? Isso é fruto de esforço, de trabalho, de estudo, de administração financeira. Eu mesmo moro de aluguel, não tenho condição de comprar uma casa nesse momento, né? Então a gente vê umas coisas estranhas, né? Ou vendendo, um outro estrangeiro também veio para dar apoio, para dar chancela, para dar credibilidade, para dar embalagem, para vender, por exemplo, uma Bíblia profética por R$900. Uma Bíblia por R$900. Eu me entristeço muito quando eu vejo o povo acreditando nisso, como acreditaram no AD 2000, que o mundo seria evangelizado até o ano 2000, e aí Jesus voltaria. Essa é uma maneira de apressar a volta de Cristo, né, com o AD 2000, e assim sendo, tinham que mandar missionários para tal da janela 1040, que era o local, latitude e longitude, onde tinha maior concentração de não cristãos. Só que milhões foram investidos para os missionários, de fato, mas não chegou para os missionários. Esse projeto acabou, ninguém falou mais nada, abafa o caso, vamos jogar uma outra isca para o povo aí. E é cada hora uma coisa, né? Então, muitas das coisas a gente tem importado também dos Estados Unidos. Não tem esteio bíblico, não tem fundamento bíblico, e as pessoas estão correndo atrás do vento, porque são pessoas mentirosas que estão te ensinando. E aquela mentira contada várias vezes, ela ganha o status de verdade, né? Então um fala, outro fala, é tudo combinado, é um conluio, é uma mafiazinha gospel, né? Então, conluiozinho começa a acontecer. Inclusive, abrindo aqui um parênteses, muitas pessoas estão preocupadas, escrevem para mim, Daniel, Macron é o anticristo e coisa e tal, né? Gente, são 9 treinados para ocupar o posto. Nesse momento, o holofote está em cima dele, em cima do Macron. Eu acho que é uma cortina de fumaça. É para que justamente você olhe, acredite que seja, comece a orar e tudo mais, desvie a sua atenção do que outros estão fazendo, mexendo os pauzinhos, né, para que haja paz em Israel, para que o templo seja reconstruído e, enfim, que vão protagonizar de fato, né, o caos na terra
que a Bíblia já predisse que ia acontecer. Tá? Então, para mim, uma cortina de fumaça, não estou caindo nessa não. Né? Então, essas coisas que a gente exporta, mapeamento espiritual, maldições hereditárias, renúncias, quebra de vínculos, unção do riso. O que muda isso? Ah, eu fui despedido, vou tomar unção do riso, ha, ha, ha. Não, é besteira, isso não edifica nada, você não vê nada disso na Bíblia. Cadê o ensino bíblico para isso? Não tem. Ah, maldição tem lá no Velho Testamento, sim, mas olha, não tem fundamento. Veja um vídeo meu chamado Maldição Hereditária. Eu vou te explicar em detalhes nesse vídeo o porquê que a maldição não existe, tá? Mesmo porque Jesus levou a maldição na cruz. Mas não existe maldição. E mesmo no Velho Testamento, se fosse assim, a geração de Josué estaria condenada, fadada ao fracasso, né? Já que a geração de Moisés murmuraram. Então a geração de Josué pecou, Moisés pecou, perdão, e Josué estava fadado ao fracasso. Não foi isso que aconteceu, ele trouxe vitória, né? Porque ele buscou santificar o povo, ele preparou o povo para a guerra e ele aprendeu que ele não poderia cometer o erro que os seus antecessores cometeram, porque eles pecaram, porque murmuraram. Então ele mandou, nem falei nada, nenhuma palavra saia de sua boca até que eu diga que vocês podem gritar. Aí vocês gritem, né? Então, se você acredita em maldição hereditária, Deus também fala de bênção hereditária. Eu explico melhor no vídeo, tá bom? Então, se você acredita em maldição, tem que acreditar em bênção. E Deus ele tem mais bênção do que maldição pode oferecer, né? Já que ele visita a terceira e quarta geração de quem está na maldição, mas ele também abençoa 1000 gerações, aqueles que fazem a vontade dele, 1000 por 4. Deus ele quer te abençoar 99,4%, né? E 0,6%, perdão, né, 99,6% e te amaldiçoar 0,4%. E a gente retém 0,4%, por quê? Porque dá dinheiro. A indústria da maldição hereditária é uma indústria do medo. E eles se colocam como únicas pessoas que podem quebrar a maldição. Se não forem eles, se não for aquela equipe da batalha, o escambau, né, a maldição não será quebrada. Mentira, não existe. Tá? Josué é a prova cabal disso, é a prova cabal que não tem. Você pegar Ezequiel 18, né? Lê lá, de 18 a 22. Muito claro, o pai não herdará a maldição do filho, nem o filho herdará a maldição do pai. O justo vai colher o que ele plantou, né? E aquele que foi mal, né, vai colher o que plantou também. Você é responsável por aquilo que você planta, você colhe também. Né? Da mesma forma, a gente vê se a bênção hereditária existisse, os filhos do profeta Samuel seriam super profetas também, seriam juízes, né? Mas eles aceitaram subornos, perverteram o juízo, né? Desviaram, deformaram a questão. Então não colheram bênção, não existe isso, nem a bênção hereditária. Existem as suas escolhas determinam a sua colheita. Mas nós importamos isso, é quebra de vínculos. Eu não vejo Jesus quando ele pega aquela mulher adúltera, né, ele protege ela, que ia apedrejá-la, porque as leis mosaicas davam chancela para que ela fosse apedrejada. E Jesus escreveu, quem não tem nenhum pecado, começou a escrever na areia ali, quem não tem nenhum pecado atire a primeira pedra, certamente escreveu o pecado dos caras. E aí todo mundo foi embora. Jesus foi lá, vamos fazer a quebra de vínculo, vamos fazer a quebra de maldição, vamos fazer a renúncia. Se fosse assim, Moisés teria que fazer renúncia. Ele nasceu no berço do satanismo, né, primitivo, né, então nasceu ali no Egito, né, berço do satanismo. Eles eram poderosos na magia. Se fosse assim, Paulo teria que fazer quebra de vínculos, porque antes ele perseguiu os cristãos. E não tem. Deus, com sua graça e misericórdia, te liberta instantaneamente. A libertação pode ser por etapas, né? Mas Deus que vai libertar, tá? Então, quebra de vínculos, unção do riso, né, oração do ventre. Na verdade, a oração do ventre é uma hipnose, né? É uma forma de hipnose neurolinguística, né? E te leva a uma espécie de regressão, né? Só que isso não vai mudar a sua vida, não. Eu vi também atos proféticos, muitos, que dá 7 voltas, não sei aonde, que aí o Brasil vai ser restaurado, porque aí a coisa vai mesmo, né, e profecia sobre o Brasil, que o Brasil teria um presidente evangélico. Eu estou falando de uma época mais anterior, tá? Falando do século XX, não estou falando do Daciolo, que muitas pessoas apostaram nele também, na Marina, né, como uma hipótese. Alguns já até confirmaram, vão tal, né? Mas não estou falando não. O Daciolo, inclusive, quero abrir um parênteses, eu acho que ele é uma pessoa muito séria, honesto, né? E ele acredita mesmo no que ele fala, né? Me pareceu uma pessoa com muita credibilidade. Eu vi uma entrevista dele do Danilo Gentili, me diverti muito com ele, pela simplicidade dele, pela honestidade dele. E ele está falando a verdade, sabe? Está cheio de maçom no meio da política, no meio da igreja, está cheio de gente ali com más intenções, né?
e falou a verdade. Pelo menos Deus colocou ele no momento certo, ele ganhar vitrine, publicidade, foi mais ou menos o que Deus fez no arquipélago de... esqueci o nome, depois eu vou lembrar. É um arquipélago de ilhas, né, do Ministério Restaurações, eles mostram ali que tinha um cara também, ele era cristão, e ele queria, na verdade, Fiji, né, Fiji, isso aí, né, você vê o vídeo de Fiji ali, fantástico, né, então uma pessoa se candidatou, e ele usou todo o período que ele tinha de mídia para falar de Cristo. Então, quer dizer, Daciolo fez bem o seu papel, né? Deixou a mensagem dada ali, recebeu entrevistas depois. Mas não estou falando dele. Estou dizendo que essa profecia, Brasil restaurado, ela vem lá do século XX, né? Nós estamos no XXI já, ela vem do século XX, estou falando um tempo um pouquinho mais antigo, e diziam que essa pessoa seria o Davi do século XX, né? Que ele ia ser o presidente, que o Brasil ia ser restaurado e coisa e tal. Ele não teve nem 1% de intenção de voto, nem 1%. Né? E assim, ele conseguiu depois, ele se reelegeu, tentou ser deputado, mas o trabalho dele como deputado foi medíocre, foi pífio, tanto é que certamente você nunca ouviu falar da pessoa, mas eu não vou citar o nome também. E o que falar então do ato profético de receber a unção do leão ou da leoa e andar de 4 num palco? Né? Assim, um evento gospel, eu achei aquilo, eu não consigo imaginar Paulo fazendo isso, Pedro fazendo isso, né? Elias fazendo isso, né? É uma coisa estranha, né? Essas bizarrices a gente está importando de fora, porque parece que quanto mais bizarro for, quanto mais pão e circo for, mais o público abraça. E a gente tem que ter cautela nisso, cuidado, sede sóbrios. A Bíblia diz, sede sóbrios e vigiai, né? Então não adiantou nada, né? De unção do leão, né? Depois teve um show com um espetáculo de pirotecnia. E é claro, várias fotos foram tiradas, mas numa das fotos, né, os fogos se cruzaram, fizeram uma formação que corresponde a um pentagrama, que é um símbolo do satanismo, né, e deixou lá, né, eles aprovaram aquela foto, né, por que será, né? Então às vezes as pessoas se vendem por muito pouco, por um contrato, por um pouco de dinheiro, por um prestígio temporal, e aqui, gente, tudo passa, isso aqui é passageiro, nós somos peregrinos aqui, né? Eu vi um outro ato profético também, esse aqui me chamou a atenção, né, de uma pessoa que comprou botas de couro de cobra, da Python, né? Primeiro que eu já acho um absurdo, porque eu sou um defensor ferrenho dos animais, eu acho um absurdo você matar a cobra para pegar o couro dela e fazer sapato, né? Então, e essa bota custa cara, de 3 a 5 mil reais. E essa pessoa então sapateou no palco, fez um ato profético com a bota de couro de Python, que estava pisando a serpente e tal, dizendo que a festa do peão, a festa do boiadeiro no Brasil, que ela é muito forte, especialmente em Barretos, mas tem outros locais também, e a festa do peão ia acabar. Não ia mais ter festa do peão depois daquele ato profético feito com a bota de couro de Python. Gente, acabou a festa do peão? Continua existindo, não mudou absolutamente nada. Falsa profecia, enganando o povo, fazendo pirotecnia, te fazendo perseguir atrás do vento, né? Eu quero te alertar com isso, né? E o que falar dos atos proféticos para acabar o carnaval? Né? Vocês já ouviram de vários atos proféticos no Brasil? Vamos acabar com o carnaval. Só que não, o carnaval continua existindo. E não foi um, nem dois, foram vários atos proféticos para acabar o carnaval. Não acabou. É sinal que Deus não mandou eles fazerem, ou eles não tinham autoridade para fazer, ou mentiram e enganaram. Eu acredito na terceira hipótese, né? Jogaram óleo pela cidade mais de uma vez, helicóptero, alugava helicóptero, né, arrebanhava dinheiro para isso, arrecadava dinheiro, sobrevoava a cidade e mandava um óleo ungido lá para abençoar a cidade. Mudou alguma coisa? Não. A cidade continua um caos, no São Paulo, um caos, trânsito, violência, desemprego, não mudou, não mudou. Jogar óleo não vai mudar. Né? Você tem que ter amor e compaixão pelas vidas, viver a Cristo, amar o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Né? Teve uma época também, vocês devem lembrar disso, a tal da unção dos seres viventes, e tinha pastores que receberam a unção do leão e demarcaram a cidade, urinando em pontos estratégicos que foram mapeados espiritualmente, porque estavam demarcando o território assim como o leão demarca, urinando pela cidade, pastores, sabe, chega à beira do ridículo isso, e as pessoas acreditam, e financiam, e patrocinam essa palhaçada. Fizeram um ato profético no Centro Geodésico do Brasil, Palmas do Tocantins, profetizaram, cancelaram a maldição do Brasil, jogaram óleo,
Aconteceu nada. A única coisa que aconteceu é que eles passaram calor, porque lá é um calor lascado, né? Não aconteceu nada. Teve depois um louvor profético, vocês lembram disso? No dia 6/6/2006, caiu um lenço aqui na minha casa, né? Houve um louvor profético no dia 6/6/2006, provavelmente pautado até numa coisa citada num livro meu, Filho do Fogo, né, onde eu informei que em 2006 viria um dos 9 preparados, né, para serem o anticristo, né, então ele tem um corporado disso, né, é uma maneira de prevenção, vai que um se converte, outro morre, ele não pode prever, então ele treinou um grupo maior para estar capaz disso. E eu tinha dito no livro Filho do Fogo que em 2006 essa pessoa viria no Brasil participar do Sábado das Bruxas. E eles fizeram esse louvor profético para impedir que essa pessoa viesse. A pessoa veio e tem notas em revistas sobre isso. Esteve aqui no Brasil, sim, no mês de outubro, e participou do Sábado das Bruxas, né? Enfim, a esposa do Macron já esteve no Brasil também, né? Enfim, pensem a respeito. Quem lê os livros entende, né? Então, esteve aqui, não adiantou nada. Eu citei também no meu livro Filho do Fogo que a bancada evangélica seria um alvo fácil e que os satanistas iam dizimá-la. Não demorou muito. O que aconteceu com a bancada evangélica? Ela se envolveu em escândalo das ambulâncias, um monte de escândalo, né? Destruíram a bancada evangélica, perdeu a credibilidade, depois da publicação do livro Quilaim, coincidência ou não, né, o hotel Ariaú, um hotel super poderoso, né, um império em Manaus, perto da selva, perto da floresta, e se você assistiu o Supermax, a série da Rede Globo, você vai entender um pouco melhor o que tem por trás daquilo e por quão importante que é aquela floresta, e ler também, assistir também um vídeo meu chamado Alimento de Demônio, né, e também um outro, mapeamento espiritual, o verdadeiro mapeamento espiritual, Ninho da Serpente, verdadeiro mapeamento espiritual. Assista esse vídeo, você vai entender de maneira macro essa questão. Então, o Hotel Ariaú fechou 3 anos depois que o Quilaim foi publicado. Coincidência? Não sei. Quem lê o livro talvez possa chegar a alguma conclusão, né? E esse hotel recebeu Bill Gates, recebeu o Schwarzenegger, foi cenário do filme Anaconda, ultra bajulado, caríssimo. Parecia impossível cair, né? Alguma coisa aconteceu ali, né? Então, eu estou sinalizando para vocês que muitas coisas aconteceram porque satanistas se infiltraram nas igrejas, sim. Eu falei no livro, década de 80, década de 90, e trouxeram para nós doutrina de demônios, trouxeram para nós heresias, né? Eles plantaram coisas no nosso meio. Então a serpente só pica uma vez, não precisa picar 2 vezes, o veneno entrou no corpo, então na igreja. Antigamente, sabe o que se falava nos altares? Falava de santidade, falava de amor, falava de perdão, falava de oração, falava de jejum, falava de solidariedade, de amor ao próximo e amor a Deus. E hoje, né, o que estão falando? A unção do apóstolo, o apóstolo, não basta ser apóstolo, ser apóstolo já não tem chancela bíblica, tá? Dá uma olhadinha no vídeo do Mário Persona, né, chamado Mário Persona Apóstolo, ele vai explicar muito bem. Tem um vídeo meu também que falo, chamado O Segredo por Detrás da Cortina. Para ser apóstolo tinha que ser testemunho ocular, né, da ressurreição de Cristo. Pedro fala isso, e o limite era 12 apóstolos mesmo, né? Falei isso também em outros vídeos, não foi só nesse, né? Teve mais vídeos. Sim, falsos profetas, são 3 partes, que é tanta coisa para falar. Falso profeta, parte 1, parte 2, parte 3, numa dessas partes eu expliquei a questão do apostolado. Então, como se não bastasse já essa atitude fraudulenta de apóstolos fraudulentos, ainda tem o apóstolo rei, tem o pai apóstolo, tem a unção do arcanjo, né? Então acabam mexendo, o que eles falam para o povo nas igrejas? Falam de prosperidade, estão mexendo na ganância do povo. O Brasil é um país com poucos recursos, tem muita gente pobre no Brasil, tem muita gente desempregada aqui. Aí você vê uma oportunidade de milagrosamente você ser rico, né? Então mexe com a ganância. De novo eles estão dando para o povo pão e circo. Então eu disse num vídeo chamado Protesto, a chama que queima palha. Eu falei que a Dilma ia sair do poder, tá lá. Né? Muita gente não acreditou, imagina, ninguém tira, não se tira o presidente tão fácil assim. Saiu e o vice assumiu, né? Então, assim, pouca gente acreditou, né? Mas está acontecendo, está diante dos teus olhos, meu irmão, é só você ver, né? Disseram já que Jesus voltaria em 2007. Disseram que a Marina seria presidente, falaram no altar isso, hein? Disseram que Jesus depois voltaria em 2017, está um pouco atrasado. Disseram que o mundo ia acabar em 21/12/2012, por causa do raio do calendário maia.
não aconteceu nada. Perguntaram ainda para mim, sabe o que vai acontecer depois de 21/2/2012? Vai ter o dia 22/12/2012. Simples assim, a vida continua. Aí depois as pessoas começaram a falar que o planeta ia acabar com o choque do planeta Nibiru. Começaram a falar em reptilianos. Por quê? Porque quando você fala essas coisas, fica discutindo reptiliano, Nibiru, o planeta vai se chocar, a Terra é plana, seja lá o que for, você desvia do foco. Né? E o povo gosta da fofoca, gosta daquela coisa sobrenatural, daquele negócio que o demônio vai sair de dentro do vulcão, né? Com chifre, né? E o diabo é um ser astuto, ele enganou a terça parte dos anjos, né? E não foi, né, saindo fogo pela boca que nem um dragão que ele enganou, com sutileza, né? Com engano, com a arte do engano, né? Enganou muita gente, né? Profecia da casa própria, acho que eu já falei, né? Que você dava o valor da casa e no dia seguinte achava, no ano seguinte você teria a casa, né? Profecia de prosperidade, teve uma época que tinha unção, congresso de prosperidade, onde as pessoas diziam que a chave virava ouro, tudo combinado, viu? Eu conheço os bastidores, tudo combinado, né? Que caía inclusive ouro em pó do teto, caía ouro em pó do teto. Sabe o que estava acontecendo na verdade? Eles colocavam purpurina no ar condicionado, propositalmente. Aí ligava o ar, pulverizava aquela purpurina e o povo achava que estava tendo uma chuva de ouro. Eles estavam orando, olhos fechados, liga o ar, né? Aí abre os olhos, ó Deus, aquele clima todo, né? O batimento certo dos acordes ali, pronto. Né? Você fez o povo enlouquecer, né? Manipulam o povo, né? Você cair no poder. Pode acontecer, mas existem técnicas neurolinguísticas para manipular. Um pastor uma vez veio para mim, com o maior cara de pau do mundo, e falou para mim, olha, eu vou te ensinar como manipular o povo. Você faz o seguinte, primeiro você toca uma música, assim, deixa o povo meio emotivo, aí manda todo mundo ficar em pé, com as mãos para cima, porque muda o seu eixo de gravidade, e vai balançando, né? Vai balançando, diminui a luz, e aí ele começa a falar no microfone, e vai aumentando a velocidade, para levar o povo a uma euforia, né, neurolinguística. De repente ele pega, assopra o microfone e faz esse gesto com a mão, e assim, né, com a mão. E muita gente cai, não porque caiu no poder, cai porque caiu, foi induzido a cair. E outros caem porque, tá todo mundo caindo, é melhor cair também, né? Então imita a manada, isso é chamado efeito manada. Dá uma pesquisada, efeito manada ou conformismo social. Você vai ficar estarrecido do que é isso. E muitos pastores hoje são formados em psicologia justamente para enganar as massas, tá? Estou falando com muita sinceridade com vocês, estou dando minha cara a tapa aqui para que vocês entendam a verdade, né? Eu mostrei esses dias no meu Instagram, né, um rapaz que está numa igreja, ele supostamente é surdo. Tá postado lá no permanente até, supostamente ele é surdo. E aí faz toda uma cena que é surdo, aí o pastor ora, e aí de repente ele começa a ouvir, e aquela pessoal, glória a Deus, aleluia, transforma aquilo num picadeiro, pão em circo de novo, né? Aí encontra esse mesmo menino na rua, andando de bicicleta. Aí um cara passa, mas não era você que estava lá? Você não é surdo? Aí ele falou que é só surdo nada. Eu ganhei 200 conto, me oferecendo 200 conto para fingir de surdo, meu. Pô, tô no lucro aí. O pastor sabia? Claro que sabia, ele me contratou. E eu posso garantir para vocês, eu conheço os bastidores. Muita gente contrata atores para fingir possessão demoníaca. Você acha que o demônio, que existe há milênios, vai falar errado? Demônio, o que você está fazendo nessa vida? Nós vai fazer essa vida tropeçar na tauba, cair da bicicleta, bater a cabeça. Não. Né? É mentira, é embuste. Né? Às vezes põe uma roupa boa numa pessoa, eles têm o armário deles lá, né, o figurino, Pantene, Armani, cara, dá um banho de loja, né? Provisório, emprestado, não é dado não. Aí o cara vai lá e diz que ele morava embaixo da ponte, aí ele fez o voto na igreja de dar não sei quanto por mês, e agora ele é rico, ele é dono de uma frota de caminhões, ele é dono de uma rede de lojas. Como? Sem estudo. Como sem trabalho? Como sem esforço? E assim, aquela coisa estapafúrdia ainda, né? Aquilo aconteceu em 3 meses. Ele saiu da ponte para um super mega empresário. Então são coisas estranhas, né? Cada árvore dá seu fruto a seu tempo. Você planta, você tem que esperar a colheita. Então, gente paga, tá cheio disso daí, né? Tinha até pastores que eu considerava muito bem,
né? E de repente começaram a me denegrir a minha imagem, eu comecei a falar de dízimo, né? Tem vídeo sobre dízimo também no meu canal, e você pode ver também o vídeo do Eli Soriano. Não estou falando que eu concordo com tudo que ele fala, mas quando ele explica sobre dízimo, ele explica direitinho, né? E tem um vídeo meu também, pela Daniel Mastral, dízimo, você vai ter um vídeo meu lá a respeito disso, a gente explica claramente sobre isso, né? A do Eli Soriano eu gostei da explicação, muito inteligente, muito abrangente, procura Eli Soriano, dízimo, você vai ver a pegada lá. E como eu comecei a falar, ensinar a verdade ao povo, dar cara a tapa, olha, não tem maldição, né? Não existe apóstolo, não tem esse negócio de dízimo, você dá por amor. Olha Paulo como pede, cada um dê segundo a sua prosperidade, sabe? Não tira da tua casa para dar. De repente, esses caras são tão cara de pau que saqueiam os velhinhos, saqueiam os aposentados, saqueia, de repente você tá faltando comida na tua casa, você faz um empréstimo no banco para dar para a igreja, sabe? Eles não têm o mínimo compaixão assim das pessoas que estão tirando do que não tem para dar para a igreja. Então isso me choca bastante, isso me deixa muito triste, né? E eu preciso te alertar, né? Mesmo que você não goste de mim, que você não concorde com o que eu fale, eu tenho a missão de falar, né? Quando Deus falava, Deus usava o profeta, assim diz o Senhor. Pô, quer ouçam, quer não ouçam. Não foi isso que Deus falou para Ezequiel? Vai lá e fala para eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não importa, sua missão é falar. Minha missão é falar. E ainda ele falou, você está indo para a casa de Israel. Não está indo para a língua estrangeira. Eu sei que eu estou falando para muitos cristãos, eu não estou falando para leigo, né? Eu não estou falando para budista, taoísta, embora eu respeite todas as esferas religiosas, né? Mas eu estou falando especificamente para um público cristão. Então é isso, meu dever é falar, é anunciar, é tocar a trombeta. Então falei do dízimo. E pior ainda, falei que eu achava um absurdo, isso tem em muitas igrejas, você dá o dízimo, você tem que anotar no envelope o nome da pessoa, e aí depois eles põem um painel na frente da igreja e os devedores do dízimo. Isso é constrangedor. Aí, como essa pessoa soube do meu discurso, começou a dizer que eu era me desmiolado, maluco, que eu estava envolvido com satanismo de novo, eu virei tudo, né? Então, para se proteger, o que a pessoa faz? Ele ataca, né? Porque ele não tem argumento para se defender. Não, aqui a gente faz porque isso. Não tem argumento. Tanto é que eu vou muito no Heber Cocarelli, no programa da HIT, né, do Vejam Só. Me convido muitas vezes ali. E a produtora falou para mim que é muito difícil encontrar alguém para debater com o Daniel, né? Porque as pessoas não têm argumentos, né? Então, às vezes vem uma pessoa lá que vai defender, sei lá, a maldição hereditária. Aí você vai fazer o debate, você quebra ali nos primeiros 10 minutos, acabou o assunto, você já quebra ali com uma base bíblica, né? Então, eles falaram que as pessoas têm medo de discutir com o Daniel, porque vai quebrar a perna, né? Então, se for falar uma coisa coesa, né, bíblica, de fato, vai ser um debate maravilhoso. Eu vou aprender e a pessoa vai aprender também, né? É assim que é, nós conhecemos em parte, então eu vou aprender e vou passar em conhecimento, vai ser brilhante para o público que vê. Agora, se vem debater uma coisa que não tem base bíblica, aí, não rola, né? Então, falei nisso, o cara já ficou bravo. E é assim que é. Quando você fala a verdade, começa a te rejeitar a Jesus, né? Mesmo não citando nomes, a carapuça serviu, né? E me chamaram de louco, né? Então, quer dizer, disseram isso mesmo, não falaram mesmo de Jesus, disseram que ele estava fora de si, disseram que ele era mentiroso, disseram que ele tinha até parte com Beelzebul. Jesus era satanista, tinha parte com Beelzebul, o demônio, né? Então, se hoje você ensina sobre o amor, é algo proibido falar do amor, não pode falar de amor no altar, né? O negócio é outro. Eles te oferecem aqui, a vitrine é dinheiro, é prosperidade, é poder, é cura. Nem sempre Deus cura. Eliseu, porção dobrada de Elias, morreu da doença que ele tinha, né? Paulo, o lenço de Paulo curava enfermo, não curou Timóteo. Deixou Trófimo doente em Mileto. Nem sempre Deus cura. E hoje o que eu vejo muito é essa troca, né? Esse negócio, esse comércio no altar. Isso eu acho que é um absurdo, você negociar sua fé, seus valores. Então, se você der o dízimo, né, o trízimo, ou a oferta especial que te pede um monte de bobagem, né, ou se você comprar porcaria ungida, meia profética, né, a cueca ungida, né, a fronha, enfim, os caras inventam um monte de bobagem, né? Se você fizer isso, você vai ser abençoado, né? Vai ser abençoado. Agora, se você não fizer, você é amaldiçoado. Então a pessoa dá, não por amor, ela dá ou por medo de ser rechaçada pelo diabo, que vem um devorador e destrói tudo, né? Ou então ela faz em busca de uma recompensa. Mas aquilo não é um ato de amor, não é um ato voluntário, né?
Paulo ele fala em 1 Coríntios, acho que capítulo 16, que as pessoas contribuam voluntariamente, o que ser depois, mas também texto de 1 e 2 Coríntios, Paulo fala muito por isso, capítulo 8, capítulo 9, né, que cada um dê segundo a sua prosperidade, o que você pode dar, né, com alegria, mas procura dar o seu melhor, né, procura dar o seu melhor, com alegria. Tem meses que você não tem condição de dar, não, você não vai ser penalizado por isso. Tem meses que você teve um imprevisto na sua casa, você não vai ser penalizado, porque Deus não vai te penalizar. Você deve investir na obra de Deus, mas estabeleça prioridade. Você não vai tirar a comida do teu filho, né, para investir na obra. Você cuida da tua casa, cuida da tua família, né, não deixa a sua família desguarnecida. Deus, família e ministério. E aí sim, você investe na obra de Deus. Então nós temos que entender essa questão. Tem gente que põe peso em cima de você, põe culpa em cima de você, estão te enganando, né? Isso acabou virando uma espécie de trato de interesse, um negócio, não feito por amor, mas por mero interesse, o que é muito triste, né? Eu tenho outro caso de uma profeta, tem tantos, eu quero sumariar alguns, uma profeta que se diz que foi transladada para um monte alto lá, não sei se foi Everest ou Himalaia, e saiu na mão com a rainha dos céus. E pronto, porque aí já ia acabar os problemas do Brasil, porque a rainha do céu estava vindo para o Brasil. Não mudou nada. Não mudou nada, né? Não é fácil não. Nessa mesma profeta, ela alega que ela vive, que é uma missionária muito humilde, e ela vive somente com uma mala de roupas. E olha, não é assim. Eu conheci essa pessoa num congresso, e ela faz exigências para ir para um congresso. Sabe o que ela cobra? Ela vai cobrar de você uma passagem aérea de primeira classe, vai cobrar hospedagem em hotel 5 estrelas, né? A última vez que ela veio, ela ficou no hotel 5 estrelas na Avenida Paulista, em São Paulo. Ela vai exigir um carro blindado à disposição dela, 24 horas com motorista. Ela só aceita almoçar em restaurantes de alta gastronomia, como ela estava nos Jardins. Ela almoçava no Figueira Rubaiar, né? Quem é de São Paulo conhece, fica ali perto daquele lugar famoso, da Lorena, né? Da Frecaneca, então lugares nobres ali de São Paulo, né? Aí tem a Figueira Rubaiar, é alta gastronomia, então ela só comia lá, né? Então era tudo nessa pegada ali. Quer dizer, cadê a humildade, né? Cadê viver com uma mala? E pedir ainda um cachê de $10.000, com tudo pago, tá? Pagando tudo isso, não saia nada do bolso dela, hotel 5 estrelas, passagem de primeira classe, os almoços, né? Carro blindado, motorista, toda essa estrutura aí, para ela falar uma bobrinha no altar, porque a mensagem dela foi pífia, né? Acho que muitos pastores honestos brasileiros, né, que conhecem a Bíblia, que anunciam a verdade, trariam assim uma mensagem muito mais brilhante, mais profunda, mas como ela é americana, né, ela fala em inglês ali, as pessoas valorizam isso, né? Então infelizmente de $10.000 de cachê. Eu estou falando, isso daí aconteceu em média de 2006, 2007, né? Se fosse hoje, acho que aumentou, né? Se for pela cotação do dólar aí. Outro dia eu vi uma mulher americana, mandaram um vídeo para mim, chacoalhando, dando uma profecia para o Brasil. Aí ela falava tudo isso, nem chacoalhava a cabeça, que Brasil, quer dizer, tá tendo um Parkinson ali, né, para dar uma mensagem de Deus. Eu vejo os profetas de Deus tão equilibrados na Bíblia, né, dizendo simplesmente, olha, assim diz o Senhor, acabou, é isso, não precisa trimilicar, não vejo nenhum profeta rodando, ele deu 3 cambalhotas, fez um twist carpado, e aí disse, assim diz o Senhor. Não, ele dá o recado e acabou. Não precisa fazer essa cena, né? Essa cena é patética, isso é teatro, gente, né? Porque já fizeram outras profecias e não cumpriu. E o que ela disse não vai acontecer, né? A gente vai sim desfrutar de paz e segurança, eu acredito por uns 2 anos. Depois, não sei, né? Então, a maneira de Deus falar é diferente. Eu vejo uma outra coisa chamada transferência de geração. Pô, que palhaçada é essa, gente? Transferência de geração, né? E o formato que foi usado para isso, pô, parecia que eles estavam no terreiro de macumba, né? E fica uma coisa estranha até, né? Transferência de geração, mudou o que na tua vida? Não mudou nada, né? Transferência de corrupto, porque está cheio de corrupto dentro da igreja, né? Então estou te passando a unção da corrupção, da mentira, porque uma pessoa que profetizou errado, né, passou a unção para outra. Quer dizer, o que é isso, né? Onde vamos parar? Que tiro foi esse? Então, é o fim da picada, né? Então, as marchas para Jesus, né? Você vê aquele multidão ali, você acha que todos são cristãos?
Nós temos 40 milhões de evangélicos no Brasil, segundo as estatísticas, e somos 200 milhões de habitantes no país. Então, uma porcentagem expressiva, tanto é que muitos políticos vêm nos altares das igrejas para pedir voto, né? E são adulados pelos pastores, porque ganham dinheirinho ali por trás, né? O Pezão esteve no altar, o Cunha esteve no altar, então a gente começa a ver essas coisas estranhas acontecendo, fogo estranho, fica atento a essas coisas. E aí você vê aquela multidão, acha que é crente, mas não, tem gente lá que bebe, que bate na esposa, que é promíscuo, que é adúltero, que faz abuso emocional com sua esposa, com seu filho, que é um crente de final de semana, que não vive a Cristo, que não exala amor. Eu já vi até mesmo campanha política dentro da Marcha para Jesus, né? Anunciando político lá, numa época que era inclusive coincidia no período que não era permitido começar a propaganda política ainda, mas o cara foi lá e fez. Então ficou lá no balão exposto ali o número do candidato durante um período e depois chamaram, acho que a polícia, alguém viu, né, e tiraram. Quer dizer, para que isso, né? Então tem muitos líderes evangélicos que estão atrás, na verdade, de poder, né? Você pode ver na internet, tem líder evangélico abraçando lá, Dilma é de Deus, Lula é de Deus, olha, agora Temer é de Deus, agora Bolsonaro é de Deus, né? Quer dizer, cadê o discernimento desse povo? É de Deus quem tem dinheiro? É de Deus quem tem poder? Alguma coisa está errada, né? Todo mundo é de Deus? Então, quem tem poder de verdade é Jesus, né? Já me ofereceram dinheiro muitas vezes para fazer campanha para político. Eu não me vendo. Eu não negocio a minha fé, nem a minha salvação, nem a intimidade maravilhosa que Deus me proporciona. Isso não tem negócio comigo, né? No Novo Testamento eu não vejo nenhum envolvimento com política. Não tem. Jesus não se envolveu com política, Paulo era cidadão romano, não se envolveu com política, não existe. A missão do Novo Testamento, na Era da Graça, é ir de levar o evangelho a toda criatura. Não é se envolver com política, né? Você pode ter uma opinião política, você pode até se candidatar a política, só que está tudo corrompido, você vai acabar se corrompendo também. A chance de você se corromper é grande, porque a máquina é toda corrompida, né? Quem sabe agora, algumas medidas aí do Bolsonaro melhore, né? Quem sabe. Então, oferecer dinheiro para apoiar político, e assim, são somas altas, viu? E muita gente cai nessa, e se vende, e sabe, você está trocando a sua salvação, né, por 300 mil, está trocando a sua vida eterna, está trocando o amor de pai, está apunhalando a Cristo por um valor desse, sabe? Eu acho o fim da picada, realmente o fim da picada, né? Então no Novo Testamento não tem envolvimento, eles vão se pautar muito no Velho Testamento. José foi governador, foi para aquele momento, para fazer um livramento para Israel, para que depois acontecesse, levantasse Moisés, atravessasse, viesse a Páscoa, que a gente celebra até hoje, e na Páscoa Jesus entra, e o sangue que foi na porta para proteger, eles era o sangue que tipificava o sangue de Cristo, que cobre os nossos pecados, tudo aquilo fazia parte de um plano de Deus, dentro de um contexto de simbologia, para que você entendesse a vinda de Cristo, entendesse que o Messias viria, que a profecia seria cumprida nele. Mas não, aquilo não te valida você pegar um modelo do Velho Testamento, na Era dos Reis, que já acabou, né, e você trazer para os dias de hoje, né? Então, errado, a gente deve simplesmente procurar ser cristão, honesto, né? Amar a Cristo acima de todas as coisas. Quem voltou com política e religião foi Constantino, que acabou abraçando o cristianismo, e Constantino realmente fundiu a política, né, com a igreja, com a religião. Tanto é que a igreja católica, na época da Inquisição, tinha poder de Estado, de prender, matar e sentenciar qualquer pessoa acusada de heresia. E uma coisa que eu quero deixar claro, a verdade incomoda muito. Você falar a verdade incomoda, a luz incomoda as trevas, né? Não, e falar de amor incomoda. Falar numa época, no mundo aculturado, numa época que o amor está se esfriando. Falar de amor, não vão te entender. Falar de perdão, de fé, de lutas, aflições, aflição, não falamos de triunfalismo. Aqui as coisas, a gente ora e as coisas são resolvidas. Falar de cruz, toma a tua cruz e me segue. Epa, cruz eu não quero, né? Eu quero a casa própria, né? Ajudar o próximo, não, ajudar o próximo não. Vem a mim, o meu reino. Primeiro vem para mim. Não é seja feita a tua vontade, é a minha vontade, que eu determino. Eu liguei aqui. Não adianta você ligar se o seu coração não está em Deus, né? Seu coração está onde está seu tesouro. Você está ligando, pedindo alguma coisa com interesse seu, para vanglória, ou para orgulho, para soberba, ou para um ganho direto ou indireto, não vai adiantar. Você tem que sim ajudar o próximo. Ajudar o próximo não é bem visto na igreja. A igreja, tem muitas igrejas que não ajudam membros que passam necessidades. Teve uma vez eu fui convidado para ir numa igreja, e o pastor falou no final: Daniel, eu quero te abençoar com uma oferta.
E eu, naquele momento, sinceramente, eu não precisava. Eu falei, pastor, eu estou abastecido, Deus está cuidando da minha casa. Ele insistiu. Eu falei, tá bom, vou aceitar, recolher a oferta ali. E aí eu peguei e falei o seguinte, olha, tem alguém aqui que pertence a esse ministério, a essa igreja, que está passando muita dificuldade? Eu peço que venha à frente, eu quero orar por você. Aí veio um senhor, muito timidamente, chorando copiosamente, e veio só um. Deus foi muito específico ali. E ele falou o que estava acontecendo, que ele estava com ação de despejo, que o filho dele estava doente, que ele estava passando muitas necessidades, né? Orei por ele, pedi para que toda a igreja orasse e dei toda aquela oferta para ele. Não contei a oferta, o que estava no gasofilaço, entreguei, é teu, né? E o pastor ficou meio assim. Eu falei, pastor, é assim que se faz, sabe? Cuida do teu rebanho, dá prioridade para tuas ovelhas, você fica só saqueando o rebanho, né? Então, ajudar ao próximo, amar a Deus, orar, falar sobre isso e você vai estar andando contra a corrente, você vai ser satanista. Jesus está dizendo, mas agora procurais matar-me, vocês estão querendo me matar. Por que querem matar Cristo? A mim, homem que vos tem dito a verdade, porque eu tenho dito a verdade, vocês querem me matar. Né? Que Deus tem ouvido, né? A verdade que Deus tem ouvido, porque ele veio filho, veio amando o pai, né? Abraão não fez isso, né? Vós fazeis as obras de vosso pai. Disse-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos pai que é Deus, né? Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias. Porque quem conhece o Pai conhece o Filho. Pois eu que saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Né? Porque não entendeste a minha linguagem? Jesus ainda falou, mas por que você não entende o que eu estou falando? Por que não podes ouvir a minha palavra? Né? Vós tendes por pai o diabo. Olha lá, falando para líderes religiosos. Tem muitos que têm como pai o diabo. A ganância, a ambição, né? A mentira, a inveja. Eu conheço, é podre esse sistema, podre. Acho que a gente deve voltar mesmo à igreja primitiva, em casas, como a gente está procurando fazer no MGL, células virtuais, enfim, para poder arrebanhar pessoas e ensinar a verdade, pequenos grupos. Porque do jeito que está hoje está feio. Tá? Todos os grandes ministérios se corromperam, posso falar sem dúvida alguma. Vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando se profere a mentira, fala o que ele é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Então, se alguém fez uma profecia para você mentirosa, para te enganar, e aquela profecia não aconteceu, acho que é Deuteronômio 18:22, se me falha a memória, se um profeta falar em nome do Senhor e aquilo não acontecer, em vão falou esse profeta, não tenhais temor dele, não acredita nele, ele está te enrolando, ele é mentiroso. Né? Jeremias também fala, tinha profetas, falsos profetas, dizendo, não gente, fica tranquilo, não vai ter guerra não, vai ter prosperidade, vai ter avivamento, não vai ter espada, não vai ter fome. Aí Deus pede para Jeremias falar, vai ter espada sim, vai ter fome sim, vai ter guerra, né? E o povo não quer ouvir isso. Isso aí mexe com o povo, né? Então, porque eu digo a verdade, não me credes? Olha o que Jesus está dizendo. Porque eu estou dizendo a verdade para vocês, vocês não estão acreditando em mim? Quem dentre vós me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não credes? Porque vocês não acreditam se eu estou te falando a verdade. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E eu estou falando para você, se você é de Deus, você está ouvindo as minhas palavras e vai entender o que eu quero dizer. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então muita gente rejeita a mensagem da verdade porque não é de Deus, porque vive na mentira. Você falar a verdade no mundo aculturado pela mentira vai te trazer um sério sofrimento, né? Isso está em João, capítulo 8, de 40 a 47. Então, eu faço o melhor, sinceramente, para o reino e para você. Eu sempre vou te falar a verdade. Doa quem doer, a verdade é amarga, eu sei que às vezes vai trazer conflitos, vai te confrontar, mas a verdade te enriquece e faz você uma pessoa melhor, como tem me feito melhor. Então eu desejo de todo o meu coração que você tenha uma vida em abundância, que você tenha paz que transcende entendimento, que você tenha força nas travessias da sua jornada. Ou eu tenho uma aliança com a verdade, não com a mentira, né? E eu peço a vocês, nesse vídeo, que vocês me ajudem a propagar essa mensagem pura de cruz. Sabe que soldado sozinho não ganha guerra, né? Andorinha sozinho não faz verão. Né? A gente poder resgatar esses valores perdidos de igreja. Então somem conosco.
tá? Eu estou anunciando a verdade, estou abrindo os seus olhos para vocês não caírem mais nessa palhaçada, nesse circo que estão te oferecendo, e vocês se aterem ouvidos à verdade. Aqueles que te anunciam a verdade, eu não sou o único. Pega os vídeos do Paul Washer, fantásticos. Pega os vídeos do David Wilkerson, incríveis, né? Do John Piper, enfim, tem muitos pregadores no mundo, no Brasil inclusive também, né, que são extraordinários. Eu gosto do Augusto Nicodemos, né? Ele tem uma pegada legal, né? Então, você honra quem merece honra. Tá te passando a verdade, meu. Por que você vai prestigiar Barrabás e vai mandar crucificar Cristo? Por que você vai depreciar aquele que te anuncia mentira e enaltecer esses caras como se fossem semideuses na terra, os super profetas, e vai desonrar aquele que está dando de fato a vida por você? Às vezes eu me sinto como uma vela, queimando, dando o meu melhor para você, mesmo com todas as dificuldades que eu passo, dando o meu melhor para você. Eu sempre vou fazer isso, que é para Deus, e Deus merece excelência. Então, meus irmãos, divulguem esse trabalho, né? Acompanhem a gente no Instagram também, invistam, somem nessa trincheira, a gente precisa de provisão também, né? Para manter a chama acesa e para honrar os nossos compromissos. Por motivo de força maior, não estou podendo ministrar seminários na base. Quem conhece a história sabe disso. Eu gravei um vídeo chamado Soldado Ferido, mas não derrotado. Você vai entender um pouquinho melhor. Peço as suas orações, que divulguem, que somem, que invistam nessa trincheira. E quero te agradecer, né, pelo privilégio e honra de poder servir vocês, servir os que servem, e que vocês façam parte dessa trincheira de fé junto com a gente. Vocês são muito bem-vindos e vocês já são parte da minha família. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o poder, ele só vem com conhecimento. Eu sempre vou procurar lhe passar conhecimento puro, verdadeiro, mas ele é conflitante. Ele às vezes vai te engasgar, mas ele vai te fazer bem. É aquele remédio amargo que te cura. Eu desejo o melhor para a sua vida, viu? Que Deus te abençoe e te guarde. Para de correr atrás do vento. Olha para Jesus. Escuta a mensagem verdadeira que Ele tem para você. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Até a próxima.